O cemitério São Pedro estava quase vazio nesta quarta-feira nublada, quando Geisa Spinola caminhou até os 2 pequenos túmulos que visitava religiosamente há 2 anos. Aos 42 anos, seus cabelos completamente brancos contrastavam com o vestido vermelho que sempre usava nessas visitas. "Bom dia, meus amores", sussurrou, ajoelhando-se entre as lápides de Lucas e Miguel Spinola. Mamãe trouxe flores novas. Ela havia acabado de arranjar os vasos quando ouviu passos se aproximando. Um menino de aproximadamente 10 anos observava-a de longe, hesitante. "A senhora sempre vem aqui", disse Davi Silva, se aproximando cautelosamente. "Sim, são meus filhos", Geisa respondeu suavemente, sem olhar para ele. "Senhora", a voz do menino tremeu, "esses meninos moram na minha rua." Geisa congelou. Lentamente virou-se para encará-lo. "O que você disse?" "Esses meninos", Davi apontou para as fotos nas lápides, "eles moram comigo, brincam comigo todo dia." "Não." Geisa se levantou rapidamente. "Isso é muito cruel. Meus filhos morreram há 2 anos num acidente." "Eu sei que parece impossível", Davi insistiu, "mas Lucas tem uma cicatriz no queixo e Miguel chupa o dedo quando está nervoso." O sangue de Geisa gelou. Como aquele menino poderia saber detalhes tão íntimos? "Como você sabe isso?" "Porque eles me contaram. Eles choram toda noite chamando pela mamãe Geisa." "Isso é impossível", ela repetiu, mas sua voz estava falhando. "Senhora, eles têm uma marca de nascença que parece um coração e uma verruga atrás da orelha. Isso é verdade?" Geisa quase desmaiou. Lucas realmente tinha a marca de nascença em formato de coração. Miguel tinha uma pequena verruga atrás da orelha esquerda. Onde eles estão?" "Na favela do Capão Redondo. Moram com minha avó. Apareceram há uns meses, machucados e com medo." Geisa seguiu Davi em estado de choque até uma casa simples na comunidade. Dona Conceição Silva, uma senhora de 60 anos, a recebeu com olhar compreensivo. "Eu estava esperando por este dia", disse Conceição. "Venha, mas prepare-se." No quintal, 2 crianças brincavam com carrinhos quebrados. Quando Geisa os viu, o mundo parou. Eram Lucas e Miguel, mais magros, cicatrizes nos braços, mas inequivocamente seus filhos. "Meus bebês", ela sussurrou. Os meninos olharam para ela e suas expressões mudaram para terror puro. "A mulher má!" gritou Miguel, correndo para trás de Conceição. "Ela veio nos buscar." Lucas o seguiu. O coração de Geisa se despedaçou. Seus próprios filhos a viam como inimiga. "Por que vocês me chamam de mulher má?" perguntou, ajoelhando-se. "O doutor disse que foi culpa sua que fomos levados", chorou Miguel, "que você não cuidava direito da gente." "Que doutor?" "O doutor de óculos que picava a gente todo dia", Lucas respondeu tremendo. Conceição se aproximou de Geisa. "Filha, essas crianças apareceram aqui há 8 meses, traumatizadas e cheias de marcas de agulhas. Alguém as torturou e lavou o cérebro delas." "Mas elas morreram. Eu vi os corpos", Geisa protestou. "Viu mesmo? Ou só acreditou no que te falaram?" A pergunta ecoou na mente de Geisa. Na verdade, Eduardo havia insistido na cremação imediata. Disse que os corpos estavam desfigurados demais. "Vocês se lembram da música da mamãe?" Geisa perguntou para os meninos. "Brilha, brilha, estrelinha", Miguel respondeu automaticamente. Geisa começou a cantar a versão personalizada que criara para eles. Os meninos ficaram petrificados. "Como você sabe nossa música?" Lucas se aproximou lentamente. "Porque eu sou a mamãe de vocês, e alguém mentiu para todos nós." Abraçada aos filhos, Geisa sentiu 2 emoções avassaladoras: alívio indescritível e raiva homicida. Alguém havia roubado 2 anos da sua vida com eles.
Meus amores, o que aconteceu com vocês? Homens de branco nos levaram enquanto dormíamos, contou Lucas. Disseram que era para exames, mas doía muito. Eles picavam a gente todo dia. Miguel mostrou cicatrizes nos braços. E falavam que você não queria mais a gente. Cada palavra era uma faca no coração de Geisa. Vocês se lembram de como saíram de lá? A polícia chegou gritando. Na confusão, conseguimos fugir, disse Lucas. Ficamos na rua até a avó Conceição achar a gente. E o doutor de óculos, vocês lembram do nome dele? Doutor Renato. Miguel respondeu imediatamente. Ele sempre dizia que ia nos levar para longe se fôssemos bonzinhos. Doutor Renato. O mesmo psiquiatra que Eduardo insistiu que ela consultasse após a tragédia. Meninos, mamãe precisa resolver umas coisas, mas prometo que volto amanhã. Você promete que não vai embora de novo? Miguel segurou sua mão. Prometo. E da próxima vez, talvez vocês possam ir para casa comigo. Geisa dirigiu para casa como uma bomba relógio prestes a explodir. Encontrou Eduardo na sala, aparentemente relaxado. Geisa, como foi a caminhada? Você parece diferente. Eduardo, preciso te mostrar uma coisa. Ela tirou o celular e mostrou uma foto que havia tirado discretamente dos meninos. Eduardo olhou a tela e empalideceu completamente. O copo escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Como... Onde você conseguiu isso? Sua voz era quase um sussurro. Eles estão vivos, Eduardo. Meus filhos estão vivos e você sabia. Geisa, eu posso explicar. Explique então. Explique como meus filhos estão vivos quando você me disse que estavam mortos. Eduardo desmoronou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eles me ameaçaram, Geisa. Disse que iam matar toda a família se eu não cooperasse. Quem são eles? Dr. Renato Abreu e... outras pessoas. Gente muito perigosa. Por que nossos filhos? Eduardo levantou o rosto, lágrimas escorrendo. Porque eu devo muito dinheiro para eles. Apostas, empréstimos, mais de R$1 milhão. Você vendeu nossos filhos para pagar dívidas de jogo? Não foi assim. Eles disseram que era temporário, que as crianças ficariam seguras até eu conseguir pagar. Geisa pegou um vaso e o arremessou contra a parede. Temporário? Faz 2 anos, Eduardo. 2 anos que eu choro sobre túmulos vazios. Eu tentei conseguir o dinheiro. Vendi tudo que podia. Peguei mais empréstimos. E enquanto isso, nossos filhos foram torturados, usados como cobaias. Eles têm marcas de agulhas por todo o corpo. Eduardo empalideceu ainda mais. Torturados? Dr. Renato disse que eles estavam sendo bem cuidados. Dr. Renato mentiu. Como você pode confiar num homem que sequestra crianças? Porque ele disse que era a única forma de manter vocês vivos, que se eu não fizesse exatamente o que eles mandavam, vocês 3 iam morrer. Geisa parou, processando. Vocês 3? A ideia original era levar você também, mas eu implorei, ofereci tudo o que tinha para deixarem você fora. Eduardo, sua voz ficou perigosamente baixa. Onde estão meus filhos agora? Eu não sei exatamente. Dr. Renato controlava tudo. Você passou 2 anos sem saber onde seus filhos estavam. Ele mandava fotos às vezes, para provar que estavam bem. Fotos? Que fotos? Eduardo correu para o escritório e voltou com um envelope. Dentro havia dezenas de fotos de Lucas e Miguel em diferentes ambientes, sempre limpos, sempre parecendo bem cuidados, mas com olhares vazios. Geisa examinou as fotos com horror. Em todas elas, as crianças pareciam dopadas. Eduardo, nossos filhos escaparam, fugiram durante uma batida policial há 8 meses. Escaparam. Como você sabe disso? Porque eu os encontrei, estão vivendo numa favela, traumatizados, achando que eu os abandonei.
Eduardo ficou de pé. Eles estão bem? Estão seguros? Agora você se preocupa? Sempre me preocupei. Você acha que foi fácil fingir que eles estavam mortos? Mentir para você todos os dias? Então por que não me contou a verdade? Porque Dr. Renato disse que se você soubesse, ele mataria todos nós, inclusive as crianças. Geisa olhou para Eduardo, o homem com quem estava casada há 12 anos, pai dos seus filhos, sua suposta alma gêmea, e viu um estranho covarde. Eduardo, vou te dar uma chance de se redimir. Qualquer coisa. Você vai me levar até Dr. Renato esta noite. Geisa, é perigoso demais. Mais perigoso do que separar uma mãe dos filhos por 2 anos. Eduardo hesitou. E se ele descobrir que você sabe? Ele pode fazer algo terrível. Eduardo, ela se aproximou dele. Olhe bem no meu rosto. Eu já perdi 2 anos com meus filhos por causa das suas mentiras. Não vou perder um dia a mais. O que você pretende fazer? Vou destruir Dr. Renato Abreu. E todo mundo que colaborou com ele. Geisa, você não entende o tipo de gente que é. Não, Eduardo. Eles que não entendem o tipo de mãe que eu sou. A ligação de Dr. Renato ainda ecoava na sala quando Geisa percebeu que tinha uma oportunidade única. Eduardo estava apavorado, mas ela viu uma chance de chegar perto do homem que destruiu sua família. Eduardo, você vai ligar de volta para ele. O quê? Geisa, você enlouqueceu? Vai dizer que estou tendo um colapso nervoso total. Que descobri algo sobre os meninos e estou ameaçando me matar. Ele vai desconfiar. Não se você fizer direito. Diga que precisa de ajuda urgente para me controlar. Eduardo hesitou, mas discou o número. Dr. Renato, é Eduardo de novo. Temos uma emergência. Que tipo de emergência? Geisa descobriu algo. Não sei como, mas ela está falando coisas sobre os meninos estarem vivos. Geisa fez sinais para Eduardo continuar. Ela está histérica, doutor. Ameaçando se jogar pela janela se eu não trouxer os meninos de volta. Como ela descobriu? Não faço ideia. Ela acordou hoje falando que tinha certeza de que eles não morreram. Silêncio do outro lado. Eduardo, tragam ela aqui, imediatamente. Doutor, ela não vai querer vir. Então inventem uma desculpa. Digam que vão ao hospital, mas tragam ela. A ligação terminou e Eduardo se virou para Geisa. Agora, como vamos fazer isso? Ele vai perceber que você está fingindo. Não, se eu estiver realmente abalada. Geisa foi até o banheiro e voltou com os olhos vermelhos de tanto esfregar. Eduardo, você tem que me dar um tapa. O quê? Um tapa forte no rosto. Preciso parecer que estou realmente desesperada. Eu não vou bater em você. Eduardo, nossos filhos foram torturados por causa da sua covardia. A menor coisa que você pode fazer é me dar um tapa. Com relutância, Eduardo deu um tapa leve no rosto dela. Mais forte. O segundo tapa deixou uma marca vermelha na bochecha. Agora desarrume meu cabelo e rasgue um pouco a blusa. Geisa. Faça! Eduardo obedeceu. Quando terminou, Geisa parecia uma mulher que havia passado por uma crise nervosa. Lembre-se, eu estou convencida de que os meninos estão vivos e você está desesperado tentando me convencer do contrário. A clínica de Dr. Renato era exatamente como Geisa imaginava. Luxuosa, discreta e com sensação de perigo. O edifício não tinha placas, apenas um número na porta. Respira fundo. Eduardo sussurrou enquanto estacionavam. Lembra que você está em surto. Geisa tremia de verdade. Parte atuação, parte medo genuíno. Foram recebidos por uma enfermeira loira de uniforme impecável. Dr. Renato os está esperando. Por favor, me sigam. O consultório era intimidador. Móveis escuros, diplomas nas paredes e uma sensação de que tudo ali era projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Doutor,
Renato Abreu era exatamente como as crianças haviam descrito. Alto, óculos, cabelo escuro. Mas havia algo em seus olhos que Geisa não esperava. Uma frieza que ia além da crueldade comum. Eduardo, e esta deve ser Geisa. A voz dele era suave demais para combinar com os olhos. Doutor, obrigado por nos receber tão tarde. Eduardo estava realmente nervoso. Imagino que seja urgente. Geisa, por favor, sente-se. Geisa se sentou, tentando parecer frágil e confusa. Eduardo me contou que você está tendo episódios. Não são episódios, ela gritou de repente. Meus filhos estão vivos, eu sei que estão. Dr. Renato trocou um olhar com Eduardo. Geisa, o que te faz pensar isso? Sonhos, vozes, sinais. Ela estava improvisando, mas de forma convincente. Ontem vi 2 crianças no cemitério que se pareciam exatamente com eles. Geisa, amor, nós já conversamos sobre isso. Eduardo entrou no papel. Eram outras crianças. Não eram, ela se levantou. Tinham as mesmas cicatrizes, as mesmas manias. Dr. Renato se inclinou para a frente interessado. Que crianças eram essas? 2 meninos que moram numa favela perto do cemitério. Eles sabiam coisas que só meus filhos saberiam. Que tipo de coisas? Músicas que eu cantava para eles, brincadeiras que só fazíamos em casa. Dr. Renato ficou tenso, mas tentou disfarçar. Geisa, crianças traumatizadas às vezes criam fantasias elaboradas. Talvez essas crianças tenham ouvido sobre seus filhos e eles eram meus filhos. Geisa quebrou em lágrimas. Não precisava fingir. A emoção era real. Doutor, Eduardo interveio. Ela não dorme há 2 dias. Não come. Estou com medo do que ela pode fazer. Entendo. Geisa, posso perguntar onde exatamente você viu essas crianças? Geisa hesitou, como se estivesse decidindo se devia contar. Na comunidade do Capão Redondo, moram com uma senhora chamada Conceição. Dr. Renato anotou algo. E você falou com elas? Tentei, mas fugiram, pareciam apavoradas. Geisa, vou ser honesto com você. Existem muitas crianças abandonadas naquela região. É possível que você tenha se identificado com 2 delas por causa da sua dor. Mas elas sabiam meu nome, choraram quando me viram. Crianças abandonadas às vezes fantasiam sobre mães ideais. O Senhor está mentindo. Geisa se levantou violentamente. Eu vou voltar lá, vou trazer elas aqui para provar. Geisa, calma, Eduardo assegurou. Dr. Renato observava tudo com interesse calculista. Eduardo, acho que Geisa precisa de internação imediata. Internação? Por alguns dias, para estabilizar o quadro psicótico. Não! Geisa gritou. Vocês não podem me trancar! Geisa, é pelo seu bem, Dr. Renato disse suavemente. Apenas até conseguirmos controlar os delírios. Eduardo olhou para os papéis que Dr. Renato colocou à sua frente. Geisa viu pânico real nos olhos do marido. Doutor, internação involuntária não é um pouco extremo? Eduardo, sua esposa está claramente psicótica. Se não tratarmos agora, pode fazer algo irreversível. Geisa percebeu que havia subestimado o perigo. Dr. Renato não queria apenas medicá-la, queria isolá-la completamente. Eu não estou louca, ela protestou, mas de forma mais controlada. Só quero entender o que aconteceu com meus filhos. Geisa, doutor. Renato se aproximou dela. Posso mostrar uma coisa que talvez te ajude? O quê? Ele foi até um arquivo e retirou uma pasta espessa. Os laudos médicos completos da morte de Lucas e Miguel. Geisa fingiu interesse ansioso. Posso ver? Claro, mas prepare-se. São imagens muito fortes. Dr. Renato abriu a pasta e mostrou fotos que fizeram Geisa empalidecer de verdade. Eram fotos de 2 crianças mortas, mas não eram seus filhos.
As crianças nas fotos eram da idade certa, tinham características similares, mas Geisa conhecia cada detalhe dos corpos de Lucas e Miguel. Aqueles não eram eles. Estas são fotos dos meus meninos? Sim, tiradas no hospital após o acidente. Mas ela fingiu confusão. Parecem diferentes. Geisa, trauma post-mortem altera muito a aparência, Dr. Renato explicou. Por isso Eduardo insistiu na cremação imediata. Geisa olhou para Eduardo, que estava claramente desconfortável. Eduardo, você viu nossos filhos assim? Sim, amor. Foi por isso que não quis que você os visse. Mas Geisa percebeu algo crucial. Eduardo estava mentindo. Ele nunca havia visto aquelas fotos antes. Estava tão chocado quanto ela. Dr. Renato estava testando os dois. Doutor, ela disse cuidadosamente, posso fazer uma pergunta? Claro. Se estas são fotos dos meus filhos mortos, como é possível que eu tenha visto crianças idênticas vivas ontem? Silêncio tenso. A menos que... Ela continuou. Estas fotos sejam de outras crianças. Dr. Renato fechou a pasta bruscamente. Geisa, você está claramente delirante. Ela se levantou. Você está me mostrando fotos falsas. Eduardo, contenha sua esposa. Espera. Eduardo se levantou também. Doutor, essas são realmente fotos dos nossos filhos? Claro que são. Porque eu também achei que pareciam diferentes. Dr. Renato percebeu que havia cometido um erro. Eduardo, você estava traumatizado. É normal não lembrar detalhes. Não, Eduardo disse lentamente. Eu lembro perfeitamente dos meus filhos, e estas crianças são diferentes. Geisa viu a mudança nos olhos de Eduardo. Ele estava começando a suspeitar que havia sido enganado também. Doutor, Eduardo disse, quero ver os corpos dos meus filhos. Eduardo, eles foram cremados há 2 anos. Então quero ver os registros da cremação, os papéis oficiais. Dr. Renato ficou visivelmente nervoso. Isso não é necessário. É sim! Eduardo gritou de repente. Quero ver todos os papéis relacionados à morte dos meus filhos. Eduardo, você está se deixando influenciar pela paranoia da sua esposa. Cadê meus filhos? A explosão de Eduardo foi tão genuína que até Geisa se assustou. Eduardo precisa se acalmar. Não, chega de me acalmar, chega de remedinhos, chega de terapia. Eu quero saber o que aconteceu com meus filhos. Dr. Renato apertou discretamente um botão embaixo da mesa. Eduardo, sente-se. Vamos conversar com calma. Não tem calma. Se estes não são meus filhos nas fotos, onde estão os verdadeiros? A porta se abriu e 2 homens enormes entraram. Doutor, chamou? Sim. Temos 2 pacientes em crise psicótica aguda. Geisa entendeu imediatamente. Não era apenas ela. Dr. Renato planejava internar Eduardo também. Eduardo, ela disse rapidamente, agora você entende por que eu disse que eles estão mentindo. Eduardo olhou para ela, depois para os seguranças, depois para doutor. Renato. Doutor, ele disse lentamente, meus filhos estão vivos? Dr. Renato suspirou. Eduardo, você me força a ser direto. Sim, seus filhos estão vivos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Geisa sentiu alívio e terror simultaneamente. Seus filhos estavam vivos, mas agora ela e Eduardo estavam presos. Onde eles estão? Eduardo perguntou, sua voz tremendo. Em lugar seguro, recebendo cuidados especializados. Que tipo de cuidados? Doutor. Renato gesticulou para os seguranças se posicionarem entre eles e a porta. Eduardo, você me devia 2,5 milhões de reais. Suas crianças pagaram essa dívida. Pagaram como? Foram vendidas para uma família na Europa que não podia ter filhos. Geisa sentiu o mundo desmoronar de novo. Vocês venderam meus filhos?
para pessoas que podiam dar a eles oportunidades que vocês jamais poderiam. Nós somos uma família rica, Eduardo gritou. Rica e endividada, rica e instável, rica e problemática. Onde eles estão agora? Dr. Renato hesitou. Houve complicações na adaptação. Que complicações? As crianças se recusaram a aceitar a nova família. Continuavam falando português, chorando pelos pais biológicos. E tivemos que trazê-los de volta para reprocessamento. Reprocessamento? Apagamento das memórias traumáticas e reimplantação de nova identidade. Geisa sentiu náusea. Vocês fizeram lavagem cerebral nos meus filhos? Procedimento padrão quando há resistência à adaptação. Seus monstros! Ela gritou, tentando avançar. Um dos seguranças assegurou. Geisa, você não entende. Nós salvamos dezenas de crianças todos os anos. Salvamos? Vocês destroem famílias. Famílias problemáticas, famílias endividadas, famílias inadequadas. Eduardo estava em choque. Quantas crianças vocês venderam? Nos últimos 3 anos, aproximadamente 40. 40? Geisa gritou. E todas estão muito bem cuidadas em lares europeus de alta qualidade. Exceto pelos que resistem à adaptação? Dr. Renato não respondeu. O que acontece com as crianças que não se adaptam? Recebem tratamento até se adaptarem. E se nunca se adaptam? Silêncio tenso. Doutor, Eduardo disse lentamente, meus filhos se adaptaram? Como eu disse, houve complicações. Onde eles estão agora? Eduardo, você está muito alterado. Precisa de sedação. Doutor, Renato acenou para os seguranças. Preparem 2 doses de midazolam, uma para cada. Geisa entendeu que tinham poucos segundos antes de serem drogados. Eduardo, ela gritou, quebra a janela. Eduardo, movido por desespero paternal, pegou uma cadeira e atirou contra a janela grande do consultório. O vidro se estilhaçou em milhares de pedaços. Corre! Os 2 correram em direção à janela quebrada. Estavam no térreo, então era possível pular. Peguem eles! Dr. Renato gritou. Um dos seguranças agarrou Geisa pelo braço. Eduardo se virou e chutou o homem na barriga com força desesperada. Pula, Geisa! Ela pulou pela janela, cortando as mãos nos vidros. Eduardo saltou atrás dela. Do lado de fora, correram pela rua escura até encontrar uma avenida movimentada. Táxi! Geisa gritou, parando um carro. Hospital mais próximo! Ela disse ao motorista. Senhora, vocês estão sangrando! O taxista protestou. É emergência, por favor. Durante o trajeto, Eduardo segurou a mão ferida de Geisa. Eles estão vivos. Ele repetiu como mantra. Nossos filhos estão vivos. Eduardo, agora entende por que eu não podia desistir? Entendo, e me desculpe por ter sido tão covarde. Ainda somos uma família, Eduardo. Vamos recuperar nossos filhos. Como? Dr. Renato tem recursos infinitos, políticos comprados. Então vamos usar recursos que ele não tem. Que recursos? Amor de pais desesperados. E a verdade? O táxi parou no hospital e eles correram para a emergência. Precisamos de ajuda, Geisa gritou para a enfermeira. Enquanto cuidavam dos ferimentos, Geisa ligou para a Conceição. Dona Conceição, é Geisa. Confirme se as crianças estão seguras. Estão sim, filha. Por quê? Descobri quem fez isso com elas, e ele sabe que eu sei. Que vamos fazer? Amanhã cedo, a senhora vai com eles numa delegacia. Vai contar tudo para a polícia. E você? Vou acabar com o Dr. Renato Abreu. Eduardo, Geisa sussurrou, tem alguém nos observando. Eduardo olhou discretamente e empalideceu. É um dos seguranças de Dr. Renato. Como eles nos acharam tão rápido? Devem ter rastreado nossos celulares.
Geisa desligou os 2 aparelhos imediatamente. Precisamos sair daqui, agora. Mas ainda estão cuidando dos nossos ferimentos. Eduardo, eles podem ter médicos comprados aqui também. O homem de terno estava se aproximando cada vez mais, fingindo esperar atendimento. Saída de emergência, Geisa indicou com a cabeça. Eles se levantaram casualmente e caminharam em direção à saída dos fundos. O homem percebeu e acelerou o passo. Corre! Correram pelos corredores do hospital, passando por pacientes e funcionários surpresos. Por aqui, Eduardo indicou uma escada de serviço. Subiram até o 3º andar e se esconderam num banheiro. Não podemos ficar aqui, Geisa disse. Ele deve ter chamado reforços. Aonde podemos ir? Nossa casa deve estar sendo vigiada. Hotel, algum lugar simples onde possam pagar com dinheiro. Eles desceram por outra escada e saíram do hospital pelo estacionamento. Ali, Eduardo apontou para um táxi. Durante o trajeto para um hotel barato no centro, Geisa planejava em voz alta. Amanhã cedo vou procurar jornalistas. Alguém vai querer essa história. Geisa, e se ninguém acreditar? Vão acreditar quando virem as crianças. Conceição vai levá-las para depor. E se Dr. Renato conseguir chegar até elas primeiro? Não vai conseguir. Conceição é mais esperta do que parece. No hotel, registraram-se com nomes falsos e pagaram em dinheiro. No quarto, Eduardo desmoronou numa cadeira. Geisa, como pude ser tão cego? Como deixei ele convencer que estava fazendo o certo? Você estava desesperado. Ele se aproveitou disso. Mas nossos filhos pagaram o preço. Foram torturados por causa da minha fraqueza. Eduardo, agora não é hora de se culpar. É hora de agir. Ela pegou o telefone do hotel e ligou para o jornal O Estado de São Paulo. Alô, preciso falar com alguém da seção de denúncias. Quem gostaria? Tenho uma história sobre uma rede de tráfico de crianças comandada por um médico em São Paulo. Um momento. Foram transferidos para um jornalista investigativo. Marco Antônio falando. Senhor Marco, tenho provas de que um médico chamado Dr. Renato Abreu comanda uma rede que sequestra crianças brasileiras para vender no exterior. Senhora, esse é um assunto muito sério. Tenho fotos, documentos e testemunhas. Pode vir aqui amanhã cedo? Posso, mas precisa ser num local seguro. Eles estão me perseguindo. Entendo. Pode vir na redação às 8 horas? Temos segurança. Estarei lá. Eduardo a olhava admirado. Você mudou, Geisa. Como assim? Antes você era mais frágil. Agora parece uma guerreira. Uma mãe desesperada vira qualquer coisa para salvar os filhos. E se der errado, se doutor Renato for mais poderoso do que imaginamos? Então pelo menos tentamos e nossos filhos vão saber que lutamos por eles. Geisa se deitou na cama, exausta, mas determinada. Eduardo, amanhã tudo muda, para melhor ou para pior. Geisa, sim? Obrigado por não desistir de mim, nem dos meninos. Somos uma família, Eduardo. Famílias não desistem umas das outras. A ligação de doutor. Renato ainda ecoava no quarto do hotel, quando Geisa percebeu que tinha apenas uma carta para jogar, e era arriscada demais. Eduardo, ele está blefando sobre saber onde as crianças estão. Como pode ter certeza? Porque se soubesse mesmo, já teria ido buscá-las. Ele está tentando nos trazer para uma armadilha. Eduardo não parecia convencido. E se você estiver errada? Então improvisamos. Geisa pegou o telefone do hotel e ligou para o 190. Central de Emergências. Preciso denunciar uma clínica que mantém crianças sequestradas. Senhora, pode informar o endereço? Geisa passou todas as informações sobre a clínica de Dr. Renato. Quantas viaturas estão enviando? 2, senhora. Devem chegar em aproximadamente 20 minutos. Perfect. Estaremos lá. Eduardo a olhava horrorizado. Geisa,
Você vai entregar a gente? Não. Vou acabar com ele esta noite. Como? Chegando lá antes da polícia e gravando uma confissão completa. Ele nunca vai confessar na nossa frente. Vai se achar que estamos completamente indefesos. Geisa verificou o pequeno gravador escondido na roupa. Eduardo, você vai fazer a performance da sua vida. Que tipo de performance? Vai implorar para ele nos perdoar. Vai dizer que quer fazer um acordo, que está disposto a trabalhar para ele. Ele nunca vai acreditar. Vai acreditar porque homens como o Dr. Renato acham que todo mundo tem preço. No táxi a caminho da clínica, Eduardo estava visivelmente nervoso. E se a polícia não chegar a tempo? Então morremos, mas pelo menos com a verdade gravada. Geisa. Eduardo, nossos filhos contam conosco. Não podemos falhar. Eles pararam a uma quadra da clínica e caminharam o resto do trajeto. Lembra, Geisa sussurrou, você está arrependido e desesperado. Eu estou quebrada e submissa. E quando a polícia chegar? Fazemos Dr. Renato falar tudo na frente deles. A clínica estava mais fortemente guardada que antes. 6 seguranças armados estavam posicionados estrategicamente. Ele se preparou para a guerra, Eduardo sussurrou. Ou para a execução, Geisa respondeu. Foram conduzidos através de corredores que pareciam diferentes. Havia câmeras de segurança por toda parte e portas que definitivamente não estavam lá antes. No consultório, Dr. Renato os esperava, mas não estava sozinho. Além da enfermeira Cláudia, havia 2 homens de terno que claramente não eram médicos. Geisa, Eduardo, que bom que vieram. A voz dele estava calma demais, controlada demais. Dr. Renato, Eduardo começou com voz trêmula, viemos nos desculpar. Desculpar? Por ter fugido ontem. Foi pânico, não pensamos direito. Dr. Renato estudou Eduardo cuidadosamente. Eduardo, você quebrou uma janela da minha clínica e agrediu meus funcionários. Eu sei que agi errado. E sua esposa fotografou áreas restritas. Ela deletou tudo. Eduardo mentiu. Mostrei para ela que éramos um perigo para nós mesmos. Dr. Renato olhou para Geisa. É verdade, Geisa? Deletou as fotos? Sim, ela respondeu em voz baixa. Percebi que estava colocando minha família em risco. Interessante. E o que querem agora? Queremos fazer um acordo, Eduardo disse. Entendemos que seus métodos são necessários. Meus métodos? Para resolver problemas, para ajudar famílias como a nossa. Dr. Renato riu friamente. Eduardo, você acha que sou idiota? Não, claro que não. Vocês vieram aqui para me prender. Tem gravadores, chamaram a polícia. Geisa sentiu o sangue gelar. Como ele sabia? Não chamamos ninguém, Eduardo protestou. Claro que chamaram. Interceptamos sua ligação para o 190. Dr. Renato mostrou um equipamento eletrônico sofisticado. Monitoro todas as comunicações num raio de 5 quilômetros da clínica. Geisa percebeu que haviam subestimado completamente o alcance dos recursos dele. Dr. Renato, ela tentou, se sabemos que a polícia vem, por que viemos mesmo assim? Excelente pergunta, Geisa. Ele se levantou e caminhou até a janela. A polícia deve chegar em aproximadamente 12 minutos. Tempo suficiente para uma última conversa interessante. Sobre o quê? Sobre como 2 pais desesperados tentaram ser mais espertos que um homem que comanda uma operação internacional há 15 anos. Dr. Renato acenou para os homens de terno. Tragam as crianças. Onde eles estão? Geisa gritou, perdendo completamente a compostura. Aqui perto, muito perto. 5 minutos depois, Lucas e Miguel foram trazidos para o consultório. Estavam visivelmente drogados, mal conseguiam ficar de pé. Meus filhos,
Geisa tentou correr para eles, mas foi segurada por um dos seguranças. Mamãe, Lucas disse confuso, você está morta. Eles foram medicados para ficarem calmos, Dr. Renato explicou. Muito útil durante transportes. Transportes para onde? Para seu destino final, esta noite. Eduardo estava desesperado. Renato, por favor, faça comigo o que quiser, mas deixe as crianças. Eduardo, você destruiu minha operação. Trouxe jornalistas, chamou polícia. Que jornalistas? Não chamamos jornalista nenhum. Não? Então como explica a van do estado de São Paulo que estava estacionada aqui há 2 horas? Geisa ficou confusa. Eles não haviam chamado jornalistas ainda. Não sabemos de nenhuma van. Claro que sabem. Por isso precisei acelerar os planos. Dr. Renato olhou no relógio. Em 8 minutos a polícia chega e encontra uma clínica vazia. Em 10 minutos vocês 4 estarão num avião particular com destino ao exterior. Mas para onde? Para lugar onde famílias problemáticas desaparecem para sempre. As sirenes ficavam mais próximas, mas Dr. Renato parecia estranhamente calmo. Cláudia, ativem o protocolo de emergência. Cláudia apertou botões numa central de controle. Imediatamente, paredes móveis começaram a se mover, escondendo equipamentos e documentos. Dr. Renato, Eduardo disse desesperado. A polícia vai encontrar tudo. Não, Eduardo. Vão encontrar uma clínica psiquiátrica normal, com pacientes legítimos e documentação perfeita. Geisa observou a transformação com horror. Em minutos, o consultório virou uma sala comum, sem rastros de atividade criminosa. E nós? Vocês vão para o subsolo, as saídas que a polícia nunca vai descobrir. Lucas e Miguel foram carregados pelos seguranças ainda semiconscientes. Não levem meus filhos! Geisa tentou se soltar, mas era inútil. Mamãe, Miguel sussurrou, não deixa eles me levarem de novo. Eu não vou deixar. Ela conseguiu se soltar por um momento e correu em direção aos filhos, mas foi derrubada por um dos seguranças. Levem todos para baixo, Dr. Renato ordenou. Agora. Foram forçados a descer por uma escada oculta que levava a um complexo subterrâneo muito mais elaborado do que Geisa imaginava. Havia corredores em várias direções, salas equipadas como laboratórios e o que parecia ser um centro de operações completo. Meu Deus, Eduardo sussurrou, isso é enorme. 15 anos de planejamento, Dr. Renato disse orgulhosamente. 3 níveis subterrâneos, saídas para 5 prédios diferentes. Eles foram levados para uma sala que parecia um centro de comando, com monitores mostrando toda a clínica de cima. Vejam, Dr. Renato apontou para as telas. Nos monitores, a polícia estava entrando na clínica. Encontraram funcionários calmos, pacientes em consultas normais, documentos em ordem. Não vão encontrar nada, Dr. Renato riu. No monitor, Geisa viu um policial perguntando para a recepcionista. Recebemos uma denúncia sobre crianças sequestradas. Sequestradas? Aqui é uma clínica psiquiátrica oficial. Atendemos apenas adultos. Posso ver os registros? Claro. A recepcionista mostrou planilhas que definitivamente não eram as mesmas de antes. Como vocês conseguiram mudar tudo tão rápido? Eduardo perguntou. Tecnologia, Eduardo, e muita prática. Dr. Renato se virou para Cláudia. Quanto tempo até a retirada? 15 minutos. O helicóptero está posicionado. Helicóptero? Transporte para aeroporto privado. De lá, avião particular para destino final. Geisa olhou para seus filhos, ainda drogados, mas conscientes o suficiente para estar apavorados. Dr. Renato, ela disse, se vai nos matar mesmo, pelo menos me conte toda a verdade. Que verdade? Quantas famílias vocês destruíram? Quantas crianças? Dr. Renato pareceu considerar. Por que não? Vocês não vão contar para ninguém mesmo.
Ele se sentou numa cadeira confortável. Nos últimos 15 anos, nossa organização processou aproximadamente 200 crianças. 200? Do Brasil inteiro. Temos operações em São Paulo, Rio, Minas, Bahia. E todas foram vendidas? A maioria. Algumas não se adaptaram e precisaram ser descartadas. Eduardo empalideceu. Descartadas? Eduardo, crianças que não conseguem se integrar às novas famílias se tornam problemáticas. Vocês mataram crianças? Resolvemos problemas operacionais. Geisa sentiu náusea. Quantas? Aproximadamente 20 ao longo dos anos. 20 crianças mortas. 20 problemas resolvidos. É estatística aceitável numa operação deste tamanho. Lucas, ouvindo a conversa através da névoa dos medicamentos, começou a chorar. Papai, não deixe o Dr. Mal me machucar de novo. Eduardo olhou para o filho e algo mudou em seus olhos. Não era mais o homem covarde dos últimos anos. Dr. Renato, Eduardo disse com voz que Geisa não reconheceu. Meu filho está com medo de você. É natural. Crianças sempre têm medo do que não entendem. Não. Eduardo se levantou lentamente. Meu filho tem medo porque você o torturou. Eduardo, sente-se. Eu não vou sentar. Eduardo começou a caminhar na direção de Dr. Renato. Você está armado, Eduardo. Controle-se. Você passou 2 anos me convencendo de que estava salvando meus filhos. E estava. Você me fez acreditar que era fraco demais para proteger minha família. Você é fraco, Eduardo. Talvez, mas sou um pai. E pais fazem coisas impossíveis pelos filhos. A explosão fez o subsolo inteiro tremer. Nos monitores, Geisa viu soldados da Força Tática invadindo a clínica com equipamentos pesados. Como eles descobriram? Cláudia gritou em pânico. Eduardo e Dr. Renato rolavam pelo chão, lutando pelo controle da arma. Os seguranças ficaram divididos entre ajudar o chefe e proteger as saídas. Matem o Eduardo! Dr. Renato gritou, while tentando se livrar dele. Um dos seguranças apontou a arma para Eduardo. Geisa, vendo que ia perder o marido, fez a única coisa que podia. Se jogou na frente dele. O tiro atingiu Geisa no ombro. Ela caiu. O sacrifício deu tempo para Eduardo finalmente dominar Dr. Renato. Geisa! Eduardo gritou, vendo o sangue. Estou bem! Cuida dos meninos! Mais explosões ecoaram pelos corredores. A Força Tática estava usando detectores de calor para mapear o subsolo. Cláudia! Doutor. Renato ordenou do chão. Ative o protocolo de destruição. Doutor, isso vai matar todo mundo aqui embaixo. Ative! Cláudia hesitou, mas correu para o painel de controle. Ela vai explodir tudo! Um dos seguranças gritou, abandonando a posição. Eduardo deixou o Dr. Renato e correu para impedir Cláudia. Não! Ele a derrubou antes que pudesse completar a sequência, mas Dr. Renato aproveitou para pegar a arma. Todos no chão! Por um momento, Dr. Renato estava novamente no controle. Cláudia, termine o que começou. Doutor, isso é suicídio. Melhor do que prisão perpétua. Foi quando Lucas, mesmo drogado, fez algo que ninguém esperava. Ele pegou uma pedra do chão da construção e atirou em Dr. Renato. Deixa minha família em paz. A pedra atingiu Dr. Renato na cabeça. Não foi forte o suficiente para nocauteá-lo, mas o distraiu por tempo suficiente. Eduardo pegou a arma e a apontou para Dr. Renato. Acabou. Eduardo, você não tem coragem de atirar. Talvez não. Mas tenho coragem de proteger minha família. Vozes ecoaram pelos corredores. Força Tática, saiam todos com as mãos na cabeça. Aqui embaixo, Geisa gritou com toda a força que conseguiu. Minutos depois, soldados da Força Tática invadiram o centro de comando. Todos no chão, mãos na cabeça. Eduardo imediatamente obedeceu, mantendo a arma longe do corpo.
Eu sou Eduardo Spinola, sou médico. Esta mulher ferida é minha esposa e essas são nossas crianças sequestradas. O comandante da operação avaliou rapidamente a situação. Quem é o responsável pelo sequestro? Este homem. Eduardo apontou para Dr. Renato. Dr. Renato Abreu. Dr. Renato estava caído, mas consciente. Tenente, um dos soldados disse, encontramos outras crianças nos quartos. Quantas? 7. Todas drogadas. Geisa tentou se levantar, despite da dor no ombro. Tenente, precisam procurar documentos. Ele tem listas com centenas de crianças vendidas. Senhora, a ambulância está chegando. Precisamos cuidar do seu ferimento. Primeiro as crianças, por favor. O tenente acenou para sua equipe. Vasculhem tudo. Quero todos os computadores, todos os arquivos. Dr. Renato foi algemado e removido numa maca. Doutor, Geisa disse quando ele passou por ela, espero que cada dia na prisão você lembre dessas crianças. Dr. Renato olhou para ela com ódio puro. Você destruiu 15 anos de trabalho. Eu salvei centenas de famílias futuras. Quando o Dr. Renato foi levado, Geisa finalmente se permitiu abraçar seus filhos. Meus amores, acabou para sempre. Mamãe, Miguel sussurrou, você está machucada? Estou, but vai ficar tudo bem. Mamãe, Lucas disse, tem outras crianças aqui que querem voltar para casa. Eu sei, meu amor, e todas vão voltar. Na ambulância, enquanto cuidavam do ferimento de Geisa, ela gave seu depoimento preliminar ao delegado. Doutora Geisa, quantos hospitais estão envolvidos? Pelo menos 3 que Eduardo mencionou, mas pode haver mais. E quantos profissionais? Dr. Renato falou em aproximadamente 20 pessoas. Eduardo segurava a mão dela, ainda em choque. Delegado, minha esposa foi baleada tentando salvar nossa família. Senhor Eduardo, o senhor estava envolvido voluntariamente na operação? Eduardo hesitou. Era a pergunta que ele temia. Eu fui coagido, devia dinheiro e eles ofereceram meus filhos como pagamento. E o senhor concordou? Eu estava desesperado. Ameaçaram matar minha família inteira se eu não cooperasse. Geisa apertou a mão dele. Delegado, meu marido também foi vítima. Ele foi manipulado quando estava vulnerável. Isso será determinado pela investigação. No hospital, while Geisa era operada, Eduardo permaneceu com as crianças no quarto pediátrico. Lucas e Miguel estavam se recuperando dos efeitos dos medicamentos, but ainda confusos. Papai, Lucas perguntou, a gente vai voltar para casa de verdade? Sim, filho, para nossa casa verdadeira. E o Dr. Mal não vai mais nos buscar? Nunca mais. Ele está preso para sempre. Miguel se aconchegou no peito do pai. Papai, por que vocês deixaram o doutor nos levar? A pergunta partiu o coração de Eduardo. Miguel, papai cometeu erros muito graves. Mas nunca mais vou deixar alguém machucar vocês. Você promete? Prometo. Dr. Silva, o pediatra do hospital, examinou as crianças. Senhor Eduardo, fisicamente eles estão relativamente bem, but vão precisar de muito acompanhamento psicológico. O que eles sofreram exatamente? Pelos exames, foram submetidos a várias drogas experimentais, provavelmente para testar reações ou manter docilidade. Quanto tempo para se recuperarem? Pode levar meses ou anos. Depende muito do apoio familiar. Eles terão todo o apoio que precisarem. 3 horas depois, Geisa saiu da cirurgia. Como estão os meninos? Foi a primeira coisa que perguntou. Bem, perguntando por você. Eduardo, e as outras crianças? Todas foram hospitalizadas. A polícia está tentando identificar as famílias. Conseguiram. 2 já foram identificadas. As famílias estão vindo de outros estados. Geisa fechou os olhos aliviada. O delegado voltou? Sim,
quer falar com você assim que acordasse. Delegado Costa entrou no quarto com uma pasta espessa. Senhora Spinola, como está se sentindo? Melhor. O que descobriram é maior do que imaginávamos. Dr. Renato comandava operações em 7 estados. 7 estados? Temos evidências de pelo menos 400 crianças envolvidas nos últimos 15 anos. Eduardo empalideceu. 400? E isso é só o que conseguimos verificar até agora. Quantas famílias? Aproximadamente 250 famílias destruídas. Geisa sentiu de magnitude da operação. Delegado, e as crianças que foram vendidas para o exterior? Interpol já foi acionada, mas será um processo longo. Algumas poderão voltar? Algumas sim. Outras podem ter se adaptado às novas famílias e ser mais traumático separar novamente. E as que não se adaptaram? Ainda estamos investigando, mas encontramos registros preocupantes. Eduardo se aproximou. Que tipo de registros? Listas de crianças marcadas como descartadas. Estamos tratando como homicídio múltiplo. A realidade da crueldade de Dr. Renato estava ficando clara. Dr. Renato vai pegar prisão perpétua? Se depender de mim, yes, but precisamos da cooperação de vocês durante todo o processo. Terão toda a nossa cooperação, Geisa garantiu. Senhora Spinola, há algo mais que devemos saber? Geisa pensou cuidadosamente. Delegado, Dr. Renato mencionou políticos e juízes comprados. Esta rede tem proteção em alto nível. Já suspeitávamos. O Ministério Público Federal assumiu a investigação. E nossa segurança. Vocês ficarão sob proteção policial até o julgamento. Lucas apareceu na porta do quarto. Mamãe, posso entrar? Claro, meu amor. Lucas se aproximou da cama. Mamãe, e vai ficar boa? Vou ficar ótima. E vamos voltar para casa juntos. Para sempre? Para sempre. No quarto do hospital, Geisa estava cercada por rostos que refletiam sua própria dor. Conceição havia trazido 5 mães, cujos filhos também foram vítimas da rede de Dr. Renato. Geisa, disse Márcia Santos, segurando a mão da filha Ana, não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Qualquer mãe faria o mesmo. Não é verdade. Rosa Oliveira interrompeu. Muitas mães desistem, aceitam que perderam os filhos e seguem em frente. Eu nunca conseguiria. Lúcia Fernandes, a mãe dos gêmeos vendidos para a Alemanha, estava em silêncio no canto. Lúcia, Geisa chamou. Como você está? Perdida, ela respondeu honestamente. A Interpol encontrou meus filhos, mas eles não me reconhecem. Como assim? Carla agora se chama Greta, fala só alemão e chama outra mulher de mãe. Quando mostrei foto minha para ela via videoconferência, ela chorou e pediu para a senhora Má ir embora. Eduardo se aproximou. Lúcia, quanto tempo eles ficaram lá? 2 anos e meio. A família alemã os ama de verdade, cuidou bem deles. Mas são seus filhos? São. Depois de tanto tempo, depois de tanto amor de outras pessoas, eles ainda são meus? A pergunta ecoou no quarto como uma sentença. Geisa percebeu que nem todos os casos teriam final feliz como o dela. E o que você vai fazer? Não sei. Os advogados dizem que posso ter direito legal aos meus filhos, mas seria justo arrancá-los de uma família que os ama para trazê-los para uma mãe que eles não conhecem? Dr. Silva entrou no quarto para examinar Geisa. Senhoras, com licença, como está a dor, senhora Geisa? Controlável. Doutor, posso perguntar algo médico? Claro. Crianças que sofreram trauma como meus filhos, elas se recuperam completamente? Dr. Silva hesitou. Fisicamente, sim. Psicologicamente, depende de muitos fatores. Que fatores? Idade quando ocorreu o trauma, duração do trauma, apoio familiar,
qualidade da terapia. E no caso dos meus filhos, eles são novos, têm família amorosa, mas foram traumatizados por 2 anos. Pode levar anos de terapia. Que tipo de sequelas? Pesadelos, ansiedade de separação, dificuldade de confiar em adultos, possível agressividade. Eduardo ficou pálido. Doutor, eles podem desenvolver comportamentos violentos? É possível. Crianças traumatizadas às vezes reproduzem padrões de violência que sofreram. Márcia Santos se levantou. Doutor, minha Ana está tendo pesadelos todas as noites. Grita que os doutores maus vão voltar. É normal. O cérebro infantil processa trauma através de sonhos. Por quanto tempo? Pode durar meses ou anos. Delegado Costa entrou no quarto com expressão grave. Senhora Geisa, preciso falar com todas vocês. Más notícias? Complicadas. Dr. Renato escapou durante transferência para presídio federal. O quarto ficou em silêncio mortal. Como isso é possível? Eduardo perguntou. Ataque coordenado na rodovia. 3 viaturas, 10 homens armados. Foi operação militar. Os policiais? 2 mortos, 4 feridos graves. Geisa sentiu náusea. Ele tem recursos para isso? Mais do que imaginávamos. Interceptamos comunicações dele com células internacionais. Ele vai fugir do país? Não sabemos, mas todas vocês estão em perigo. Márcia abraçou Ana mais forte. Ele pode voltar atrás das nossas crianças? É possível. Estamos colocando todas as famílias vítimas em proteção policial. Por quanto tempo? Rosa perguntou. Até prendermos ele definitivamente. E se isso demorar anos? Então, serão anos em proteção. A mensagem de Dr. Renato transformou o quarto do hospital num centro de operações. Delegado Costa coordenava a segurança enquanto técnicos rastreavam o sinal. Conseguiram localizar de onde veio a mensagem? Eduardo perguntou. Torre de celular no centro da cidade, mas ele pode estar usando roteadores falsos. Geisa olhava pela janela, observando a movimentação de seguranças no estacionamento. Delegado, ele não vai simplesmente fugir. Vai querer se vingar. Por que tem certeza? Porque destruímos 15 anos de trabalho dele. Homens como o Dr. Renato não perdoam. Senhora Geisa tem razão, confirmou um investigador federal que havia chegado. Perfil psicológico indica narcisista com tendências sádicas. Fuga sem vingança seria inconsistente. Eduardo se aproximou dos filhos, que brincavam no canto com Ana. Meninos, precisamos conversar. Sobre o que, papai? Lucas perguntou. Sobre o Dr. Mal. Ele fugiu da prisão. Miguel ficou pálido. Ele vai nos buscar de novo? Não vamos deixar, mas vocês precisam ficar sempre perto da gente. Por quanto tempo? Não sabemos, filho. Lucas começou a chorar. Eu não quero mais ter medo dele. Nós sabemos, meu amor. Papai e mamãe vão proteger vocês. Como? Ele é mais forte que vocês. A pergunta de Lucas expôs a verdade cruel. Eles realmente não tinham como garantir proteção absoluta. Ana Santos se aproximou dos gêmeos. Sabe o que minha mãe me disse? O quê? Miguel perguntou. Que pessoas mais só são fortes quando a gente tem medo delas. Se a gente não tiver medo, elas ficam fracas. Mas eu tenho medo, Lucas admitiu. Eu também. Mas a gente pode ter medo e ser corajoso ao mesmo tempo. Dr. Silva voltou ao quarto. Senhora Geisa, vou dar alta hoje, mas com algumas condições. Que condições? Repouso absoluto por 2 semanas. Nada de esforço físico. E se tivermos que fugir? Não podem fugir. O ferimento pode abrir e causar hemorragia interna. Delegado Costa se aproximou. Doutor, podemos transferir ela para local seguro mesmo com limitações médicas? Se tiver equipamento médico de emergência, sim. Que tipo de local? Eduardo perguntou.
Safe House da Polícia Federal, casa isolada com equipe médica. As outras famílias vão para o mesmo lugar? Não. Vão ser dispersas para locais diferentes. Lúcia Fernandes, que estava quieta desde a notícia da fuga, se levantou. Delegado, e meus filhos na Alemanha? Eles estão seguros? Interpol foi notificada. Família adotiva está sob proteção. Dr. Renato pode chegar até eles? É improvável, mas possível. Ele tem recursos internacionais. Lúcia começou a chorar. Meus filhos não me conhecem, estão felizes com outra família e agora estão em perigo por minha causa. Não é sua culpa. Geisa tentou consolá-la. É sim. Se eu não tivesse procurado eles, estariam seguros. Lúcia, você é mãe deles. Tinha direito de procurar. Mas a que custo? A pergunta ficou no ar. Havia um preço alto em buscar justiça. O investigador federal se aproximou com um tablet nas mãos. Senhoras, preciso mostrar algo perturbador. O que é? Delegado Costa perguntou. Interceptamos comunicação de Dr. Renato com células no exterior. Ele está coordenando Operação Limpeza. Que significa isso? Eliminação de todas as testemunhas. Não só vocês, mas investigadores, policiais, promotores. Eduardo empalideceu. Quantas pessoas? Lista com 47 nomes. Ele tem recursos para matar 47 pessoas? Infelizmente, sim. Estamos falando de organização criminosa internacional com orçamento de centenas de milhões. Geisa se sentou pesadamente na cama. Então não é questão de nos escondermos por alguns meses. É guerra mesmo. Exatamente. E como vamos vencer uma guerra contra uma organização internacional? O investigador hesitou. Francamente, senhora, não sei se podemos. Os alarmes ecoaram pelos corredores enquanto luzes de emergência piscavam. Delegado Costa imediatamente coordenou a evacuação. Equipe Alfa, subam pelas escadas leste. Equipe Beta, segurem o térreo. Eduardo pegou Lucas no colo enquanto Geisa, mesmo ferida, carregou Miguel. Para onde vamos? Ela perguntou. Heliponto. Helicóptero de resgate está chegando. Conceição ajudava Ana Santos, enquanto as outras mães seguiam a procissão pelos corredores. Delegado! Um policial gritou pelo rádio. São pelo menos 12 homens armados no térreo, equipamento militar. Resistam até a evacuação estar completa. Tiros ecoaram dos andares inferiores. O som fez as crianças chorarem. Mamãe, eu quero ir para casa, Miguel chorou. Vamos para casa, meu amor. Só precisa aguentar um pouquinho. Eles chegaram ao heliponto no último andar. O helicóptero da Polícia Federal estava pousando, suas hélices criando ventania forte. Primeiro as crianças e mães feridas, o delegado ordenou. Geisa foi carregada numa maca para dentro do helicóptero. Eduardo entrou com os gêmeos. E as outras famílias? Geisa gritou sobre o barulho das hélices. Segundo helicóptero chegando em 2 minutos. Foi quando viram uma figura familiar emergir da escada do heliponto. Dr. Renato Abreu, vestindo colete tático e portando arma automática. Parem o helicóptero, ele ordenou calmamente. O piloto olhou para delegado Costa, que acenou negativamente. Desliguem o motor. Dr. Renato disparou rajadas para o ar. O piloto, temendo pela vida dos passageiros, começou a desligar o helicóptero. Todos saiam, devagar. Eduardo saiu primeiro, protegendo os filhos atrás dele. Dr. Renato, ele disse, deixe as crianças fora disso. Eduardo, as crianças são exatamente o assunto. Geisa foi retirada do helicóptero na maca. O que você quer? Ela perguntou. O mesmo que sempre quis. Resolver problemas. Que problemas? Vocês destruíram minha vida, agora vou destruir as de vocês. Lucas se escondeu atrás de Eduardo, mas Miguel deu um passo à frente. Por que você é tão mau?
Dr. Renato olhou para Miguel com expressão estranha. Porque o mundo me ensinou a ser mau. Quem te ensinou? Pessoas como seus pais, que prometem amor, mas depois traem. Meus pais nunca traíram ninguém, Miguel disse com coragem surpreendente para uma criança de 7 anos. Traíram sim. Traíram nossa confiança quando fugiram da clínica. Você que traiu, disse que ia cuidar da gente, mas machucou. Dr. Renato ficou visivelmente perturbado pela confrontação da criança. Miguel, você não entende? Entendo sim. Você rouba crianças das famílias porque você não tem família. Cala a boca! Dr. Renato apontou a arma para Miguel. Não! Eduardo se jogou na frente do filho. Eduardo, saia da frente! Renato, se quer me matar, me mata. Mas deixe meu filho falar. Por quê? Porque maybe ele está certo. Dr. Renato hesitou. Miguel, Eduardo encorajou. Pode continuar. Doutor, Miguel disse com voz pequena, mas firme. Você já foi criança? Claro que sim. E sua família te amava? Silêncio longo. Não. Por que não? Porque eu não prestava. Quem falou isso? Meu pai, minha mãe, todos. Miguel se aproximou mais, apesar do perigo. Eles estavam errados. Não estavam. Eu sempre fui problemático, rebelde. Igual Lucas e eu somos às vezes? Não, vocês são diferentes. Não somos. A gente também faz birra, desobedece, briga, mas seus pais amam vocês mesmo assim. Exactly, porque isso é que famílias fazem. Dr. Renato começou a tremer. Miguel, pare. Sua família não te amou direito, mas isso não é culpa sua. Pare! E não é culpa das outras crianças, Alço. Dr. Renato caiu de joelhos, ainda segurando a arma. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria que alguém me quisesse. A gente pode te querer, Miguel disse, se você parar de ser mau. Geisa observava a cena com incredulidade. Uma criança de 7 anos estava desconstruindo um psicopata com pura compaixão. Miguel, Dr. Renato chorou. Eu fiz coisas terríveis, separei famílias, vendi crianças, mas pode parar de fazer? Não posso, já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Minha mamãe me ensinou isso. Dr. Renato olhou para Geisa. Geisa, como você ensinou uma criança a ter tanta sabedoria? Ensinei que todas as pessoas merecem amor, até as que fazem coisas ruins. Mesmo eu? Mesmo você. Dr. Renato ficou em silêncio por longo momento. Depois, lentamente, colocou a arma no chão. Eu me rendo. Delegado Costa se aproximou cautelosamente. Dr. Renato, preciso algemá-lo. Eu sei, but primeiro... Ele olhou para Miguel. Obrigado por me lembrar de que eu já fui criança também. Pode visitar a gente na prisão? Miguel perguntou inocentemente. Acho que não, meu pequeno, mas vou lembrar de vocês sempre. Dr. Renato foi algemado e levado para a custódia. 6 meses depois, Geisa estava no jardim de casa, observando Lucas e Miguel brincarem. O braço ainda doía às vezes, mas as cicatrizes físicas eram as que menos importavam agora. Eduardo se aproximou com café. Como foi a terapia hoje? Doutor Marina disse que os meninos estão progredindo bem. But ainda tem pesadelos 2 vezes por semana. E você? Eu também. Sometimes acordo checando se eles ainda estão nos quartos. É normal, considerem tudo que passamos. Ana Santos e sua mãe chegaram para a visita semanal. Tia Geisa, Ana gritou correndo para abraçá-la. Oi, minha linda, como você está? Melhor. Ainda tenho medo de médicos, mas estou melhorando. Márcia se sentou ao lado de Geisa. Como estão as notícias das outras crianças? 150 foram localizadas até agora. 89 conseguiram voltar para famílias originais. E as outras? Situações complicadas. Algumas se adaptaram tanto às famílias adotivas que seria traumático separar novamente.
Como a Lúcia está lidando com isso? Foi para a Alemanha. Decidiu morar perto dos filhos, mesmo que eles não a reconheçam como mãe. Isso deve ser heartbreaking. Mas ela disse que prefere vê-los felizes de longe do que não vê-los de forma alguma. Eduardo se juntou à conversa. E o Dr. Renato? Pleadiu. Prisão perpétua em troca de cooperação total. He's helping locate every missing child. Ele está cumprindo a palavra? Surpreendentemente, sim. Segundo os investigadores, ele really changed depois daquele dia no heliponto. Miguel veio correndo. Mamãe, papai, a gente pode escrever carta para o doutor na prisão? Geisa e Eduardo se entreolharam. Por que você quer escrever para ele, filho? Para ver se ele está bem. E para dizer que a gente perdoa ele. Miguel, Eduardo se ajoelhou. Você tem certeza que perdoa Rim? Acho que sim. Ele estava triste igual eu fico quando vocês brigam comigo. Mas, filho, o que ele fez foi muito worse than birra. Eu sei. Mas se ele está trying to be good now, maybe a gente pode help. Lucas se aproximou. Eu também quero escrever. Want to tell him que we're happy now. Geisa sentiu lágrimas nos olhos. Seus filhos, após todo o trauma, ainda tinham capacity for forgiveness. Ok, meninos, podemos escrever uma carta. 2 anos depois, Geisa estava no cemitério São Pedro, mas desta vez visitando um túmulo diferente. Seu Antônio havia falecido de câncer, but before morrer, havia pedido um favor especial. Eduardo e os meninos a acompanhavam, carrying flores vermelhas. Ele really wanted us aqui? Lucas perguntou. Sim, ele disse que foi parte importante da nossa história. Como? Sem ele telling about as flores misteriosas, maybe nunca teríamos discovered vocês estavam vivos. They placed as flores no túmulo de seu Antônio. Obrigado, seu Antônio, Geisa sussurrou, por ter cuidado dos túmulos vazios quando eu precisava acreditar que meus filhos estavam there. And for telling me about as pistas quando era time to find them. Miguel se ajoelhou beside a lápide. Seu Antônio, a gente está bem now. A família está junta de novo. And, Lucas added, outras crianças também voltaram para casa because of nossa história. Eduardo put his arm around Geisa. You know what I realized? What? Pain tem purpose quando teaches us to value what we have, and quando makes us fight for what matters. They walked back to car together, uma família que had been broken, but refused to stay broken. 3 anos depois, Geisa estava numa conference room, addressing grupo de investigators de 10 países. Ladies and gentlemen, a pleasure to announce que Operation Homecoming foi completed. Applause filled a sala. Em total, 357 crianças foram recovered e reunited with biological families. Sra. Spinola, investigador alemão, perguntou, qual foi most challenging aspect? Deciding quando reunification wasn't in best interest da criança. Some kids had genuinely loving adoptive families. Como vocês handled esses casos? Case-by-case basis, sometimes biological parents chose to let children stay where they were happy. Other times, they moved closer para be part of their lives without disrupting stability. And Dr. Renato, how has his cooperation been? Invaluable. He provided every detail, every contact, every location. Without his help, would have been impossible to reach this scale of recovery. After a conference, Geisa returned home, and Eduardo was teaching Lucas and Miguel to cook dinner. Como went a presentation? Eduardo perguntou. Good. Operation Homecoming is officially complete. All children found? All could be found. Some trails were too old. Some families chose not to pursue. And us? Are we officially done with this chapter? Geisa looked at her sons, agora 12 anos old, healthy and happy. We'll never be completely done. Scars don't disappear, but we're no longer defined by what happened to us.
We're defined by how we survived it, Lucas added, surprising them with his maturity. Exactly, meu amor. Miguel hugged his mother. Mamãe, você acha que outras families como a nossa existe? Families que need help finding lost children? Probably, filho. Maybe quando we grow up we can help them? Geisa smiled through tears. Maybe vocês podem. But for now, let's just be grateful we found our way back to each other. As evening sun filtered through kitchen windows, Geisa watched her family. Scarred but whole, damaged but healed, broken but stronger than before. Some stories don't have perfect endings, Ela thought. But some families are worth fighting for, no matter how impossible fight seems. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas o amor verdadeiro pode transformar até as dores mais profundas em fonte de força.